Antes de iniciar, ajuste seus fones, tenha o livro em mãos e entre neste círculo de saber. Que cada palavra seja uma chama acesa, iluminando os mistérios que aguardam por você. Dogma e Ritual de Alta Magia de Eliphas Levi. Capítulo 20. A Medicina Universal. Caput, Resurrectio, Circulus. A maioria das nossas doenças físicas vem das nossas doenças morais, conforme o dogma mágico único e universal, e em razão da lei das analogias. Uma grande paixão a qual a pessoa se abandona corresponde sempre a uma grande doença que prepara a si mesma. Os pecados mortais são assim chamados porque fazem física e positivamente morrer. Alexandre, o Grande, morreu de orgulho. Ele era naturalmente temperante e entregou-se por orgulho aos excessos que lhe deram a morte. Francisco I morreu de um adultério. Luís XV morreu por causa do seu viveiro de veados. Quando Marat foi assassinado, morria de cólera e inveja. Era um monomano de orgulho, que se julgava único, justo, e desejava matar tudo que não fosse Marat. Vários contemporâneos nossos morreram de ambição fracassada depois da Revolução de Fevereiro. Desde que a vossa vontade esteja irrevogavelmente confirmada numa tendência absurda, estáis mortos, e o escolho em que ficareis em pedaços não está longe. É, pois, verdade dizer que a sabedoria conserva e prolonga a vida. O grande mestre disse: a minha carne é um alimento e o meu sangue uma bebida. Comei minha carne e bebei meu sangue, tereis vida. E como o vulgo murmurava, acrescentou: a carne aqui nada significa, as palavras que vos digo são espírito e vida. Queria, pois, dizer: saciai-vos do meu espírito e vivei da minha vida. E, quando ia morrer, uniu a lembrança da sua vida ao signo do pão e a de seu espírito ao signo do vinho, e instituiu, assim, a comunhão da fé, da esperança e da caridade. É no mesmo sentido que os mestres hermetistas disseram: fazei potável o ouro e tereis a medicina universal, isto é, apropriai a verdade aos vossos costumes, que ela se torne a fonte em que vos saciareis todos os dias, e tereis em vós mesmos a imortalidade dos sábios. A temperança, a tranquilidade da alma, a simplicidade de caráter, a calma e a razão da vontade não só fazem o homem feliz, mas também sábio e forte. É fazendo-se razoável e bom que o homem se torna imortal. Somos autores do nosso destino, e Deus não nos salva sem nossa colaboração. A morte não existe para o sábio, a morte é um fantasma tornado horrível pela ignorância e a fraqueza do vulgo. A mudança testa o movimento, e o movimento só revela a vida. Até o cadáver não se decomporia se fosse morto, todas as moléculas que o compunham ficam vivas e se movem para se desprender. E pensareis que o espírito foi o primeiro a desprender-se para não mais viver. Creríeis que o pensamento e o amor podem morrer, quando até a matéria mais grosseira não morre. Se a mudança deve ser chamada morte, morremos e renascemos todos os dias, porque todos os dias as nossas formas mudam. Temamos, pois, manchar e rasgar os vossos vestuários, mas não temamos deixá-los quando vem a hora do repouso. O embalsamamento e conservação dos cadáveres são uma superstição contra a natureza. É um ensaio de criação da morte, é a imobilização forçada de uma substância que de a vida tem necessidade. Mas não se deve também ter muita pressa de destruir ou fazer desaparecerem os cadáveres, porque nada se realiza repentinamente na natureza, e não se deve arriscar romper violentamente os laços de uma alma que se desprende. A morte nunca é instantânea, ela se opera por graus, como o sono. Enquanto o sangue não esfriou completamente, enquanto os nervos podem estremecer, o homem não está completamente morto, e, se nenhum dos órgãos essenciais da vida está destruído, a alma pode ser chamada, quer por acidente, quer por uma vontade forte. Disse um filósofo que duvidaria do testemunho universal antes de crer na ressurreição de um morto, e nisso falou temerariamente, porque é pela fé do testemunho universal que ele acreditava na impossibilidade de uma ressurreição. Que seja provada uma ressurreição, que é que resultaria disso? Que era preciso negar a evidência ou renunciar à razão? Seria absurdo supô-lo.
Será necessário concluir simplesmente que se acreditou, sem razão, impossível o ressurreicionismo. Ab actuade posse valet consecutio. Ousemos, agora, afirmar que a ressurreição é possível, e que até ela acontece mais do que cremos. Quantas pessoas, cuja morte foi jurídica e cientificamente constatada, foram encontradas mortas, é verdade, no seu caixão, mas tendo vivido, e tendo roído os punhos para abrir as suas artérias e escapar, por uma nova morte, de horríveis sofrimentos. Um médico nos dirá que estas pessoas não estavam mortas, mas sim em letargia? É o nome que dariz à morte começada que não acaba, a morte que uma volta à vida vem desmentir. Facilmente nos libertamos de embaraços com palavras, quando é impossível explicar as coisas. A alma está presa ao corpo pela sensibilidade, desde que a sensibilidade cessa, é sinal certo de que a alma se afasta. O sono magnético é uma letargia ou morte fictícia, e curável à vontade. A eterização ou torpor produzido pelo clorofórmio é uma letargia verdadeira, que, às vezes, acaba por uma morte definitiva, quando a alma, feliz pelo seu desprendimento passageiro, faz esforço de vontade para ir-se embora definitivamente, o que é possível nos que venceram o inferno, isto é, cuja força moral é superior às da atração astral. Por isso, a ressurreição só é possível para as almas elementares, e são principalmente elas que estão sujeitas a reviver involuntariamente no túmulo. Os grandes homens e os verdadeiros sábios nunca são enterrados vivos. Daremos, no nosso ritual, a teoria e a prática do ressuscitamento, e, aos que me perguntarem se ressuscitei mortos, responderei que, se lhes dissesse, não me acreditariam. Resta-nos examinar aqui, se a abolição da dor é possível, e se é bom empregar o clorofórmio ou o magnetismo para as operações cirúrgicas. Pensamos, e a ciência o reconhecerá mais tarde, que, diminuindo a sensibilidade, diminuímos a vida, e que tudo que se tira da dor em tais circunstâncias vem em proveito da morte. A dor atesta a luta da vida, por isso notamos que, nas pessoas operadas em letargia, os curativos são muito dolorosos. Se reiterássemos em cada curativo o adormecimento pelo clorofórmio, aconteceria um das duas, ou o doente morreria, ou entre os curativos a dor voltaria e seria contínua. Não violentamos impunemente a natureza. Aqui você encontra leituras, reflexões e estudos de livros clássicos e modernos sobre magia, espiritualidade e filosofia esotérica. Um espaço para mergulhar nos mistérios ocultos e expandir a consciência. Inscreva-se e caminhe conosco pelos caminhos ocultos do saber.